Você já percebeu como existem dias em que a mente parece uma casa com luz apagada? Você está acordado, você se movimenta, você cumpre obrigações, mas por dentro existe um silêncio estranho. Um tipo de cansaço que não é físico, é mental. E é exatamente aí que muita gente se engana. Porque quando a mente adormece, a vida entra no modo repetição. E quando a vida entra no modo repetição, o destino começa a ser construído sem intenção. A pessoa acha que está vivendo, mas na verdade está apenas reagindo. E existe uma diferença profunda entre reagir e construir. Reagir é ser levado, construir é conduzir. Hoje eu quero te entregar um instrumento. Não é uma frase bonita, não é uma motivação passageira, é um instrumento. Um método simples, mas sério. Um exercício que parece pequeno até o dia em que você faz de verdade. E nesse dia, você percebe que não era pequeno, era uma porta. Porque o que vai mudar não é só uma ideia, é o seu nível de consciência. E consciência é o começo de toda prosperidade. Existe um princípio que Napoleon Hill repetiu de muitas formas diferentes ao longo da vida. O mundo exterior tende a obedecer a uma mente interior que sabe o que quer. Só que a maior parte das pessoas não sabe o que quer. E não é porque elas não têm desejos. Elas têm desejos, mas desejo não é direção. Desejo é fumaça, direção é fogo. Desejo é um pensamento que passa, direção é um comando que permanece. E o que separa o homem comum do homem que constrói um destino não é a falta de problemas, é o tipo de comando que ele dá para a própria mente quando o problema aparece. A sua mente, no estado natural, não trabalha para te levar ao topo. Ela trabalha para te manter vivo. Ela ama o caminho curto. Ela ama o conhecido. Ela ama o conforto. Ela ama a justificativa. E por isso, ela vicia você em um comportamento invisível. O comportamento de parar cedo demais. A mente te dá 5 respostas e te diz, já foi. A mente te dá um esforço e te diz, já chega. A mente te dá uma tentativa e te diz, você viu, não funciona. E assim, a pessoa vive inteira sem descobrir a profundidade do próprio potencial, porque sempre parou no ponto em que o potencial ainda não tinha aparecido. Existe um lugar dentro de você que só aparece depois da resistência. E é por isso que o exercício de hoje é tão poderoso. Porque ele não é um exercício de escrita, ele é um exercício de autoridade. Ele é você dizendo para sua mente, hoje você vai trabalhar. Hoje você vai sair do automático. Hoje você vai obedecer. Pegue uma folha. Sim, uma folha. Nada de celular, nada de aplicativo, nada de distração. Folha. Porque a folha tem uma coisa que a tela não tem: presença. Na parte de cima, você vai escrever o seu objetivo ou o seu problema atual em forma de pergunta. Uma pergunta clara, uma pergunta simples. Algo como, como eu posso dobrar minhas vendas nos próximos 12 meses? Ou, como eu posso sair das dívidas com dignidade e paz? Como eu posso recuperar minha disciplina e reconstruir minha vida? A pergunta é o início, porque pergunta é um portal. A pergunta correta muda o tipo de mente que você acessa. Agora vem o ponto decisivo. Você vai escrever 20 respostas. Exatamente 20. Você não vai parar na 5ª. Você não vai desistir na 10ª. Você não vai negociar com a preguiça mental. 20. Porque as primeiras respostas são óbvias. As primeiras respostas são o mesmo de sempre. E o mesmo de sempre te trouxe até aqui. Se o mesmo de sempre resolvesse, você já estaria vivendo outro nível. As primeiras respostas vêm do automático, mas as últimas respostas vêm do profundo. As últimas respostas vêm do lugar onde sua mente começa a cavar. E cavar é desconfortável.
Cavar exige silêncio. Cavar exige esforço. Cavar exige persistência. E é aí que a maioria abandona. Porque a maioria está viciada em alívio. A maioria não quer uma resposta verdadeira. A maioria quer uma sensação boa. Mas prosperidade não é sensação. Prosperidade é estrutura. E estrutura se constrói com disciplina. Quando você insiste até a 20ª resposta, algo acontece. Você ativa uma parte da sua mente que muita gente deixa adormecida por anos. Você força o cérebro a sair do modo economia de energia. Você obriga sua percepção a encontrar caminhos que antes pareciam invisíveis. E sem perceber, você está treinando algo raro no mundo moderno: a capacidade de pensar com profundidade. Hoje o mundo está cheio de opiniões rápidas, mas está vazio de pensamento verdadeiro. E pensamento verdadeiro exige tempo, exige silêncio, exige resistência. Depois que você tiver as 20 respostas, você não vai tentar fazer tudo. Você vai escolher uma resposta. A mais prática. A mais simples. A que você consegue começar agora. E então você vai transformar essa resposta em ação. Você vai definir um prazo. Você vai listar etapas. E você vai agir. Porque conhecimento sem ação é vaidade. Ideia sem execução é fantasia. E fantasia não muda destino. O que muda destino é movimento. Agora eu quero que você entenda um princípio espiritual aqui. Deus não criou você para viver como um espectador da própria vida. Deus te deu mente. Deus te deu vontade. Deus te deu capacidade de criar. E a criação começa com uma semente. E a semente é sempre um comando. A palavra que você repete por dentro é uma semente. O pensamento que você alimenta é uma semente. A história que você conta para si mesmo é uma semente. E você pode estar plantando sementes de derrota todos os dias sem perceber. Você acorda e antes de colocar os pés no chão, o roteiro começa. Estou cansado, não tenho dinheiro, o mercado está difícil, eu não nasci com sorte. E sua mente, como uma serva fiel, obedece. Ela não discute, ela não debate, ela executa. Ela começa a procurar provas para confirmar a sua sentença. Você diz, não dá, e o seu cérebro vira um advogado do não dá. Ele encontra razões, ele encontra exemplos, ele encontra histórias, ele encontra lembranças, ele encontra comparações. E no fim do dia, você se sente certo. Só que estar certo não é a mesma coisa que vencer. Tem muita gente certa e quebrada. Tem muita gente certa e triste. Tem muita gente certa e estagnada. Quer mudar sua realidade? Então mude o roteiro. Mude a história que você repete, porque a vida de fora é, muitas vezes, uma fotografia do que acontece dentro. E aqui entra um dos pontos mais sérios da maturidade: responsabilidade. A responsabilidade não é uma palavra bonita, ela dói, porque responsabilidade significa que você para de apontar para fora e começa a olhar para dentro. Significa que você para de culpar o governo, para de culpar a economia, para de culpar o passado, para de culpar a falta de apoio e começa a perguntar: o que eu controlo? O que eu posso fazer hoje? O que depende de mim? Quem assume o problema, assume a solução. Quem assume a solução, retoma o comando. E isso é liberdade. A verdade queima as ilusões, mas só a verdade liberta.
Sua mente é uma ferramenta de elite, mas você tem sido um chefe negligente. Você deixou sua mente solta. Você deixou ela te acordar com ansiedade. Você deixou ela te convencer a desistir cedo. Você deixou ela lembrar com crueldade de cada falha. Você deixou o medo virar seu diretor. E quando o medo dirige, a vida vira sobrevivência. Hoje isso muda. Hoje você volta para o lugar de comando. Quando um pensamento de derrota surgir, você não vai dialogar com ele. Você vai cortar, com firmeza, com calma. O universo responde ao agora. O céu responde ao coração. A vida responde ao padrão. Quando você muda seu padrão, a realidade começa a te obedecer. E agora eu quero fazer um intervalo rápido no meio dessa mensagem por um motivo. Se isso está falando com você, comenta aqui embaixo. Eu retomo o comando. Escreve isso, não por mim, por você. Porque quando você declara, você assume. E quando você assume, você começa a se mover com outra energia. E se esse conteúdo está te fortalecendo, deixa o like. Você não faz ideia do quanto isso ajuda o canal a alcançar pessoas que estão vivendo exatamente no limite e precisando de direção. E se inscreva, porque aqui nós não alimentamos euforia. Aqui nós construímos mentalidade. Agora volta comigo, porque tem outra peça importante. Foco. A sua atenção é uma moeda. Onde sua atenção vai, sua energia flui. E onde sua energia flui, seu resultado cresce. Se você vive gastando atenção com comparação, crítica, fofoca, medo, notícia, você está financiando a própria estagnação. A técnica de escrever a pergunta no topo da folha é uma âncora. Ela diz para sua mente: isso importa. E quando sua mente entende o que importa, ela começa a filtrar o mundo. Existe um filtro no cérebro chamado sistema de ativação reticular. Ele decide o que você percebe. Quando você foca em uma meta, começa a notar oportunidades que sempre estiveram ali, mas você não via. Não é sorte, é percepção treinada. E percepção treinada é um tipo de prosperidade. Prosperidade começa antes do dinheiro aparecer. Prosperidade começa quando você volta a enxergar. Agora, uma verdade que pode doer, mas é libertadora. O mundo não te dá o que você quer. O mundo tende a te dar o que você é. Se você é inconsistente, recebe inconsistência. Se você é disciplinado, começa a colher consistência. Se você é uma pessoa de reclamação, colhe desculpas. Se você é uma pessoa de solução, colhe portas. Riqueza, em muitos casos, é o aplauso da vida para uma mente que aprendeu a servir com excelência. E isso exige que você se torne maior do que o seu objetivo. Se o objetivo é grande, você precisa crescer. E crescer não é confortável. Crescer é apertado. Crescer é pressão. Mas pressão faz diamante. E você não foi chamado para viver como carvão a vida inteira. Só que prepare-se. Quando você começa a mudar, o sistema ao redor estranha. Você vira uma anomalia. Vão te chamar de obcecado. Vão te chamar de exagerado. Vão te chamar de arrogante. Aceite como medalha, porque a crítica costuma vir de quem não construiu nada do que você quer construir. E a sua aprovação não está na boca do mundo, está na sua consciência. Dormir em paz é saber: eu cumpri o que eu prometi a mim. Isso é poder. Isso é maturidade. Isso é prosperidade. E agora, nós chegamos no ponto central. O tempo vai passar de qualquer maneira. Daqui a 1 ano, você pode estar no mesmo lugar, com as mesmas desculpas, com a mesma história, ou pode estar vivendo um nível que hoje parece distante. A diferença é o que você faz com o agora.
E o agora, hoje, começa com uma pergunta e 20 respostas. E termina com uma ação. Uma ação real. Uma pequena ação, mas verdadeira. Porque o mundo não recompensa a intenção. O mundo recompensa entrega. E Deus abençoa o movimento alinhado. Agora, eu vou te pedir mais uma coisa no meio desse vídeo. Comenta aqui embaixo qual pergunta você vai escrever no topo da sua folha hoje. Escreve do jeito que vier. Pode ser simples, pode ser direto, mas escreve. Porque quando você escreve, você assume uma direção. E direção muda destino. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora. Porque o que nós fazemos aqui é te lembrar, semana após semana, que você não nasceu para ser arrastado. Você nasceu para governar a própria vida com consciência, disciplina e fé. Agora, eu quero encerrar com calma, sem pressa, porque o fechamento é uma semente. Você não precisa de mais uma mensagem bonita. Você precisa de uma decisão. Hoje, você recebeu um método, mas método sem decisão não vira vida. O exercício das 20 respostas é o seu rito de passagem. Ele é o seu basta para o automático. Ele é a sua assinatura de autoridade. E depois dele, a guerra continua, porque a mente velha vai tentar voltar. Ela vai te oferecer conforto. Ela vai te oferecer desculpa. Ela vai te oferecer fuga. E você vai responder com uma frase simples: eu retomo o comando. Quando a vida tentar te derrubar, levante com a calma de quem sabe quem é. O leão não se vira quando o cachorro late. A sua atenção é sagrada. A sua mente é um altar. A sua rotina é um templo. E prosperidade, no fim, é fruto de quem você se torna quando ninguém está olhando. Então faça. Pegue a folha, escreva a pergunta, insista até 20. Escolha uma resposta, transforme em ação e repita amanhã, porque é assim que se constrói, com constância, Com foco, com disciplina, com fé. E agora, para fechar, eu quero que você faça 3 coisas. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like. Se inscreve no canal e escreve nos comentários: eu retomo o comando e começo hoje. Essa é a sua declaração. E quem declara, planta. Quem planta, colhe. Que Deus te dê lucidez, que Deus te dê força e que você tenha coragem de obedecer o chamado que está dentro de você. Se você quer uma vida diferente, pare de viver do mesmo jeito. Hoje, você não recebeu motivação. Você recebeu um comando. Pegue a folha, escreva a pergunta e faça as 20 respostas, porque a sua mente só respeita quem governa. Se inscreve no canal e comenta: eu retomo o comando e começo hoje.